Nós há pouco utilizámos estes pontos A, B, C. Calculámos o produto interno do A pelo B e do A pelo C. Agora, nós há bocado dissemos que uma das razões importantes para termos definido o produto interno é porque o produto interno se relaciona com a norma. Suponham que vocês vão pensar assim, vocês têm aqui um vetor A associado àquele ponto A, tem aqui um vetor B associado ao ponto B e um vetor C associado ali ao ponto C. Estão a ver aqueles vetores? Eu estou a representar agora assim. E agora, imaginem que tem uma pergunta muito importante que é a seguinte. Eu quero calcular um ângulo entre o vetor A e o vetor B. E depois quero calcular um ângulo entre o vetor A e o vetor C, está bem? Então, a pergunta que nós estamos a fazer agora, que é importante, é, se eu tiver dois vetores, eu quero conseguir calcular o ângulo entre esses dois vetores, ok? Em particular, é muito importante calcular o ângulo entre dois vetores para saber se eles são perpendiculares. Vocês sabem o que é que são dois vetores perpendiculares? Dois vetores são perpendiculares se eles tiverem entre eles um ângulo de 90 graus. Essa relação é muito importante em matemática, em ciência. Então, nós muitas vezes queremos calcular um ângulo entre dois vetores para tentar perceber se eles são perpendiculares ou não, está bem? Não é essa a única aplicação, mas muitas vezes é essa a razão. Então, o que é esta história do ângulo entre dois vetores tem a ver com o produto interno? Tem a ver porque aqui no capítulo 0 eu vou-vos mostrar a relação que está aqui, ok? Pronto. Eu copiei a expressão que tínhamos no capítulo 0 para aqui, e então nós vamos só trabalhar um bocadinho esta expressão para perceber. Então, imaginem que vocês têm aqui estes vetores A e B, está bem? Os vetores que eu tenho representados aqui neste desenho, e eu quero calcular o ângulo entre eles. Quando nós olhamos para ali, para o desenho, é evidente que o ângulo é 90 graus, não é? Toda a gente está a ver. Mas nós vamos utilizar aquela fórmula para confirmar, está bem? Nós vamos utilizar aquela fórmula para ver se ela faz sentido. Nós conseguimos ver aqui perfeitamente que o A e B, o vetor A e o vetor B, têm entre si o ângulo de 90 graus, mas nós queremos confirmar utilizando aquela expressão para ver se ela faz sentido para nós. Então nós vamos escrever assim. Vamos aplicar esta fórmula ao ângulo A e B. Então, atenção a uma coisa, vamos pensar assim, o cosseno, e agora aparece aqui esta notação esquisita que é, vou escrever em português, o cosseno do ângulo entre o vetor A e o vetor B é igual, agora deste lado aparece uma fração e aparece o produto interno entre A e B divide pela norma do A multiplica a norma do B, ok? A norma do A e do B nós sabemos calcular. Nós temos aqui o ponto A é 1, 0, portanto, a norma é, vamos escrever aqui para copiar lá para baixo, a norma é o quadrado do primeiro componente, 1 ao quadrado, mais o quadrado da segunda componente, 0 ao quadrado, raiz quadrada, ou seja, raiz quadrada de 1, que é 1. A norma do vetor B é 0 ao quadrado, que é o quadrado da primeira componente, mais 2 ao quadrado, raiz quadrada, ou seja, 2. Então, aqui embaixo, a norma do A é 1, a norma do B é 2, é um número, não há problema. Agora, vamos fazer o produto interno do A com o B. O produto interno do A com o B já tínhamos feito aqui. Vamos só relembrar. É a primeira componente do A multiplica a primeira componente do B, a segunda multiplica a segunda e soma os dois produtos. Então, o produto das primeiras mais o produto das segundas, que dá 0. Então, eu vou substituir aqui o produto interno, 0. Toda a gente sabe que 0 sobre qualquer coisa é 0. Portanto, esta frase está a dizer assim, o cosseno do ângulo entre A e B é 0. Ora, nós sabemos no círculo trigonométrico, se nós tivermos um ângulo, o cosseno é esta medida aqui do ângulo. Nós imaginamos um triângulo retângulo, não é? Imaginamos aqui um triângulo retângulo
e o cosseno é esta medida. Ora, para o cosseno ser zero, quer dizer que esta medida aqui vale zero. É aqui. Se o cosseno é zero, o ângulo é exatamente 90 graus. Então, quando nós escrevemos que o cosseno do ângulo entre A e B é zero, isso significa que o ângulo entre A e B é 90 graus, ou seja, π meios. Isso quer dizer que o ângulo A e B são perpendiculares. E isso é muito importante para nós. Moral da história. O produto interno é muito importante para nós porque permite identificar o cosseno do ângulo entre dois vetores. E a conclusão muito importante que nós tiramos é a seguinte: se eu tiver dois vetores A, B, são dois vetores em R2 e são tais que o produto interno do A por B é zero, então o cosseno do ângulo entre eles, estão a olhar aqui para cima, o cosseno do ângulo entre eles tem que ser zero. É obrigatório. O cosseno do ângulo entre A e B é zero. E isso significa que o ângulo entre A e B é igual a 90 graus. Isso significa que os vetores AB são perpendiculares. E essa é outra aplicação essencial do produto interno.